Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Sou detetive há 14 anos. Vi coisas que gostaria de não ter visto. Coisas que fazem você trancar a porta 2 vezes antes de dormir. Coisas que fazem você olhar para estranhos por um tempo um pouco longo demais, só para ter certeza de que são normais. Mas nada me acompanha como aquela casa na Palmer Street. Começou como um caso de pessoa desaparecida. Um cara de 23 anos, chamado Dominic, desapareceu depois de sair do trabalho em um restaurante no centro da cidade. Sua mãe, uma mulher quieta, com olhos tristes, veio à delegacia 2 semanas depois que ele sumiu. Sentou-se no meu escritório, torcendo um lenço gasto nas mãos e sussurrando que ele não era o tipo de garoto que simplesmente fugiria. A maioria dos pais diz isso, mas havia algo no jeito que ela falou, como se já soubesse que algo ruim tinha acontecido. Sua última localização conhecida foi um ponto de ônibus, sem câmeras de segurança, sem testemunhas. O telefone dele tocou pela última vez perto de um bairro abandonado na zona leste de Detroit, uma área cheia de casas vazias e ruas esquecidas. Não vou mentir. Não tinha muita esperança. Pessoas desaparecem em Detroit o tempo todo. E quando desaparecem, geralmente ficam assim. Mas algo sobre Dominique ficou comigo. Talvez fosse a mãe dele. Talvez fosse só meu instinto. De qualquer forma, comecei a investigar. 2 semanas depois, recebi uma dica. Uma mulher sem teto, meio faminta e paranoica como um inferno, entrou em um abrigo e contou a uma voluntária que tinha visto algo estranho em uma das casas abandonadas. Um homem, ela disse, com os olhos disparando ao redor. Ele estava lá, mas não podia sair. A voluntária a pressionou por mais detalhes, mas ela se recusou a dizer qualquer outra coisa. Apenas continuava balançando a cabeça e sussurrando: "Eu não vou mais perto daquela casa." Isso foi o suficiente para mim. Peguei meu parceiro, o detetive Reeves, e fomos até o endereço. Era uma manhã amarga de janeiro. O céu estava carregado de nuvens cinzentas. O bairro estava morto. Fileiras de casas apodrecidas, janelas quebradas, portas penduradas soltas. A casa em questão ficava no final do quarteirão. Um sobrado decadente com a varanda desabada. Grafites cobriam as paredes. As palavras "saia" e "o inferno é aqui" estavam pintadas com spray em letras irregulares. Reeves disse: "Provavelmente só mais um viciado, Dan." Assenti, mas não estava tão certo. A porta da frente estava destrancada. Rangeu quando entramos. O cheiro nos atingiu imediatamente. Uma mistura de urina de rato e algo podre. Lixo espalhado pelo chão, roupas velhas, móveis quebrados, placas de televisão destruídas. Invasores. O melhor de Detroit. Reeves murmurou, pisando num colchão manchado. Nos movemos mais para dentro da casa, verificando cada cômodo. Nada. Apenas latas de cerveja vazias, pontas de cigarro e sinais de que alguém, talvez várias pessoas, havia se hospedado ali. Então encontramos a porta do porão. Estava trancada por fora. Reeves e eu nos entreolhamos. Algo estava errado. Se alguém estava morando lá embaixo, por que trancá-lo? Peguei minha lanterna. Me ajuda com isso. Deu trabalho, mas quebramos o cadeado e abrimos a porta. O cheiro que saiu foi pior do que qualquer coisa que já experimentei. Descemos a escada estreita. As paredes de concreto estavam alinhadas com velhas prateleiras de madeira, empilhadas com latas enferrujadas e comida podre. Então vimos um alçapão. Um segundo porão. "Jesus!" Reeves murmurou, apontando a lanterna para a escotilha.
A maçaneta estava coberta de arranhões profundos. Algo em mim gelou. Ajoelhei, passando os dedos sobre as ranhuras. Não foram feitas por ferramentas, foram feitas por unhas. Olhei para Reeves, ele olhou para mim. Nenhum de nós disse nada. Com uma respiração profunda, puxei o alçapão. Ele se abriu. Uma escada enferrujada levava à escuridão. O ar lá embaixo era denso, viciado, sufocante. Eu já podia sentir. Alguém esteve ali por muito tempo. Descemos. Minhas botas bateram no chão de terra. A lanterna cortava a escuridão. O espaço era pequeno, talvez 3 por 3 metros. Um minúsculo quarto de cimento com um único colchão nojento no canto. Um balde enferrujado ao lado. As paredes estavam cobertas de arranhões. Alguns profundos e irregulares, outros formavam palavras. Me ajude. Eu ainda estou aqui. Por favor. No canto mais distante, algo que fez meu estômago revirar. Uma jaqueta amassada e imunda. A jaqueta de Dominic. Reeves xingou baixinho. Que diabos é esse lugar? Eu não tinha uma resposta. Não havia correntes, nem trancas, mas o desespero naqueles arranhões me dizia o suficiente. Alguém tinha ficado preso ali. Peguei o rádio. Precisamos da perícia na nossa localização. Possível cena do crime. Procuramos cada centímetro daquele quarto, mas Dominic não estava lá. Encontramos embalagens velhas de comida, garrafas de água pela metade, sinais de que alguém o estava alimentando. E então, passos no andar de cima. Ficamos em silêncio mortal. Reeves gesticulou em direção à escada, a arma levantada. Segui-o com o coração martelando. As tábuas do assoalho acima de nós rangeram. Alguém estava na casa. Movi-me rapidamente, subindo a escada com a arma em punho. Quando cheguei ao primeiro andar, a porta da frente estava escancarada. O vento uivava pela casa. Lá fora, nada. Quem quer que estivesse lá, havia sumido. Nunca encontramos Dominic. Nunca encontramos a pessoa que o estava mantendo. A perícia confirmou que ele esteve naquele quarto. O DNA dele estava no colchão, nas paredes, no balde. Mas era isso. Nenhuma impressão digital. Nenhum sinal de quem o levou. Sua mãe veio à delegacia uma semana depois, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu só queria saber se ele sofreu, ela sussurrou. Eu não respondi, porque eu tinha visto os arranhões. Eu tinha lido as palavras. Dominic sofreu. E quem o levou ainda está lá fora. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Sou oficial de busca e resgate há mais de 15 anos. Nesse tempo, vi todos os tipos de casos. Caminhantes que acham que podem lidar com o terreno e acabam perdidos por dias. Crianças que se afastam demais dos pais. Campistas que julgam mal o clima e não conseguem passar a noite. Na maioria das vezes, os finais são trágicos. Mas de vez em quando você se depara com um caso que não só te assombra, como também muda a maneira como você vê o mundo. Tudo começou em uma tarde de domingo, no início de abril. Uma família de 3 pessoas, Michael e Lisa Myers, e seu filho de 6 anos, Ethan, montou acampamento a cerca de 400 metros da trilha dos Apalaches, na Carolina do Norte. Era a primeira vez que acampavam como família e escolheram um local fácil, perto de um riacho. De acordo com os pais, eram por volta das 16h30, quando Ethan desapareceu. Ele estava brincando a poucos metros de distância
coletando gravetos e jogando pedras na água enquanto sua mãe preparava o jantar. Eles desviaram o olhar por, talvez, 5 segundos. Quando se viraram, ele tinha sumido. Chamaram pelo nome dele, verificaram a barraca, olharam para cima e para baixo no riacho. Nada. Quando ligaram para o 911, já havia passado quase 1 hora. O pânico era total. Recebemos a ligação às 17h57. Às 18h45, já tínhamos equipes em campo. Não estávamos muito preocupados no início. Crianças vagam, se distraem, seguem um esquilo ou uma borboleta e, de repente, se veem a 100 metros do acampamento. Geralmente, quando percebem que estão perdidas, entram em pânico, sentam e choram. Mas naquela noite, não encontramos nada. Nenhum rastro, nenhuma peça de roupa presa em galhos, nenhum sinal de que ele estivera ali. À meia-noite, a temperatura caiu para 4 graus Celsius. Frio, mas sobrevivível se ele tivesse encontrado abrigo. Tínhamos mais de 100 pessoas na floresta, voluntários, oficiais, caminhantes experientes. Trabalhamos em turnos, cobrindo cada centímetro do terreno. Pela manhã, trouxemos unidades K9. O cachorro cheirou a jaqueta de Ethan, seu dinossauro de pelúcia, até mesmo um travesseiro da barraca. Ainda assim, nada. Eles não encontraram um único vestígio dele. Foi quando comecei a me sentir inquieto. Em quase todos os casos, os cães encontram algo. Um cheiro parcial, uma pegada, uma área onde o ar parece diferente. Mas, desta vez, era como se ele tivesse sido simplesmente levantado do chão. Na noite do segundo dia, a busca se intensificou. Helicópteros sobrevoaram a linha das árvores com câmeras térmicas. ATVs vasculharam as colinas. Todos os caminhantes e campistas na área foram questionados. Os pais de Ethan estavam fora de si. Sua mãe mal conseguia falar. Seu pai continuava caminhando à frente das equipes de busca, gritando o nome do filho até perder a voz. Por volta das 3 da manhã, fiz uma pausa no acampamento base. Um guarda florestal mais velho, Gary, estava sentado perto do fogo. Ele trabalhava nessas trilhas há mais de 30 anos. Primeira vez que você tem um caso como este? Ele perguntou. Assenti. Gary olhou para o fogo por um longo tempo antes de falar novamente. Você já ouviu falar sobre aqueles que voltam? Fiz uma careta. O que você quer dizer? Ele exalou pelo nariz. De vez em quando, perdemos alguém sem deixar vestígios. Aqueles que nunca encontramos. Isso é uma coisa... Fez uma pausa. Seus olhos escureceram. Mas aqueles que encontramos, ele balançou a cabeça, eles voltam errados. Eu queria pressioná-lo, perguntar mais, mas naquele momento, um dos líderes da equipe veio com um novo plano para o turno da manhã. A conversa terminou ali. Eu queria que não tivesse. Às 5h42 da manhã, recebemos a ligação. Ethan tinha sido encontrado. Fui um dos primeiros a chegar. Quando o vi, parei no meio do caminho. Ele estava sentado sob uma árvore, pernas cruzadas, mãos no colo, completamente calmo. Sem chorar, sem tremer, apenas esperando. Ele deveria estar exausto. Seus lábios deveriam estar rachados, seus pés machucados por andar descalço na floresta, mas ele parecia perfeitamente bem, como se tivesse acabado de ser colocado ali. Ajoelhei-me, com o coração batendo forte. Ethan! Ele virou a cabeça lentamente, como se estivesse se lembrando de que eu estava ali. Onde você estava, amigo?
Nenhuma resposta. Sua mãe veio correndo atrás de mim, soluçando, envolvendo-o com os braços. Ele não reagiu, apenas ficou sentado ali, olhando além de mim. "Ethan", disse seu pai, sacudindo-o gentilmente. "Fale conosco, filho." Ainda nada. Foi quando notei os sapatos dele. Ainda estavam limpos. Como alguém anda pela floresta por 3 dias e não se suja? No hospital, os médicos ficaram atordoados, sem desidratação, sem ferimentos, sem lembrança do que aconteceu. Ele nunca falou sobre isso. Por semanas, seus pais tentaram terapeutas, mas nada funcionou. Então, uma noite, sua mãe o ouviu sussurrando no sono. Inclinou-se, sacudindo suavemente seu ombro. "Ethan, o que você disse?" Seus olhos se abriram, mas ele não olhou para ela. A voz saiu monótona. "Ele me deixou ir." Ela perguntou o que o deixou ir, mas ele fechou a boca e não falou mais. Conversei com a família 1 ano depois. Ethan estava bem, mas sua mãe me contou algo que ainda mexe com minha cabeça. Disse que Ethan nunca mais brincava sozinho lá fora. Não chegava perto da floresta. E às vezes, no meio da noite, ela acordava e o encontrava parado na janela do quarto, olhando fixamente para a linha das árvores, como se estivesse esperando algo voltar, ou talvez esperando que algo o levasse novamente. Eu não sei o que aconteceu com Ethan lá fora, mas sei de uma coisa: ele não estava perdido. Algo o levou, e por algum motivo deixou ele voltar. Mas eu sempre me pergunto, quantos outros nunca voltam? Quanto mais tarde fica, mais silenciosa a cidade parece. Quando você trabalha em turnos noturnos como policial, aquela quietude assustadora se torna normal. Na maioria das noites, é apenas o de sempre. Alguns bêbados, uma reclamação de barulho, uma invasão aqui e ali. Mas então há aquelas ligações, aquelas que ficam, aquelas que se infiltram no seu cérebro e se recusam a sair. Esta foi uma dessas ligações. Ela chegou logo depois das 2:30 da manhã. 911, qual é a sua emergência? A voz do outro lado da linha era pequena e frágil. Há alguém na minha casa. Sentei-me mais ereto, segurando o rádio. A voz pertencia a uma criança de no máximo 6 ou 7 anos. Ok, querida. Você pode me dizer seu nome? Uma pausa, e então num sussurro quase inaudível. Emily. Addison? Addison, você está sozinha? Sim. Isso não era bom. Uma criança sozinha em casa, a essa hora da madrugada. Acenei para meu parceiro, o policial Darren Cates. Onde você está agora, Addison? No meu quarto, escondida. Ela parecia assustada, mas não em pânico, como se estivesse acostumada com aquilo, como se já tivesse acontecido antes. Ok, você está indo muito bem, disse a despachante, mantendo a voz calma. Você está em algum lugar seguro? Está no armário? Um arrepio percorreu meu corpo. Eu podia ouvir a respiração dela, trêmula e irregular. Bom, fique aí, ok? Os policiais estão vindo ajudar. A pessoa ainda está dentro da casa. Uma longa pausa. E então, numa voz tão baixa que quase não ouvi. Sim. Edson, você pode me dizer como ele é? Esperei. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram minutos. Então, eu não sei.
Algo no jeito que ela disse isso fez minha pele arrepiar. Você não sabe. Você ouviu? Não. Mas... ele vem toda noite. Senti meu estômago apertar. Edson, isso já aconteceu antes? Antes que ela pudesse responder, a linha caiu. A despachante tentou ligar de volta, sem resposta. Temos que ir, eu disse a Cates, já engatando a viatura. O despachante nos enviou o endereço. Uma casa velha no lado leste de Tulsa, em um bairro residencial tranquilo. Ligamos as sirenes e aceleramos pelas ruas vazias. Eu mantinha meus olhos no GPS, sentindo aquela sensação crescente de pavor se instalar. Algo não estava certo. Quando paramos, a casa parecia normal. Não estava abandonada nem degradada, apenas vazia. Usamos a lanterna para iluminar as janelas escuras. Uma única cadeira de balanço no degrau da frente se movia levemente com a brisa da noite. Nenhum sinal de entrada forçada, nenhum movimento dentro. Cates e eu trocamos um olhar. Nós dois sentíamos que havia algo errado. Bati na porta. Polícia, Edson, você está aí? Silêncio. Bati novamente, mais forte. Edson, é o oficial Jacobs. Você pode vir até a porta? Ainda nada. Tentei a maçaneta da porta. Estava destrancada. Foi o suficiente para entrarmos. O ar estava viciado. Não como se alguém tivesse cozinhado ou morado ali recentemente, mas como uma casa que estava esperando alguém chegar. Lá dentro, nos movemos pela sala de estar. Estava arrumada, mas arrumada demais. Sem bagunça, sem pratos na pia, sem sinais de vida. Então vimos um celular no balcão da cozinha. A tela ainda estava acesa. Um cronômetro rodava. 27 minutos. Isso significava que quem fez a ligação nunca desligou. Senti um arrepio forte percorrer meu corpo. Isso não estava certo. Cates pegou o rádio. Despacho, estamos na residência. Nenhum sinal de entrada forçada, mas temos uma chamada ativa ainda em execução. Câmbio. Cópia. O backup está a caminho. Algum sinal da criança? Olhei pelo corredor, em direção aos quartos. Minha boca estava seca. Ainda não. Nos movemos metodicamente, verificando cada cômodo. Sala de estar vazia. Banheiro nada. Quarto de hóspedes intocado. Então chegamos à última porta. Um quarto de criança. Paredes rosa, bichos de pelúcia alinhados ordenadamente em uma prateleira. Tudo parecia normal, mas algo estava estranho. Não havia poeira, nenhum pijama amassado na cama, nenhum brinquedo espalhado no chão, nenhum sinal de que uma criança realmente morava ali. E então, meu estômago afundou. A porta do armário estava ligeiramente entreaberta. Exalei, estendi a mão para ela. No segundo em que a abri, senti aquela sensação avassaladora de que alguém tinha acabado de estar ali. O espaço dentro era pequeno. Apenas uma prateleira vazia e alguns cabides. Sem roupas. Sem Edson. Dei um passo para trás, meu coração batendo forte. Cates, chamei. Temos um problema. Despachamos pelo rádio novamente. Você pode confirmar quem mora neste endereço? Alguns minutos depois recebemos a resposta. A casa estava vaga há 6 anos. Os últimos moradores listados eram Thomas e Brooks, sem filhos. Senti meu estômago apertar. Deve haver um engano, eu disse. Falamos com uma garotinha chamada Edson. O despachante ficou silencioso por um momento. Então respondeu. Não há registros de uma Edson Brooks. Cates e eu nos encaramos. Tínhamos acabado de estar no quarto de uma criança.
Tínhamos visto as coisas dela. E ainda assim, legalmente, ela não existia. Virei de volta para o corredor, olhando para aquele quarto rosa. A cama bem feita, a porta do armário entreaberta. E então, notei outra coisa. A cadeira de balanço na varanda. Ela não estava mais se movendo. O reforço chegou 10 minutos depois. Revistamos toda a propriedade. Nada. Nenhum sinal de entrada forçada. Nenhum sinal de atividade recente. Apenas uma casa vazia. Fiquei do lado de fora, olhando para a janela do segundo andar. Foi quando vi uma mudança na cortina. Como se alguém tivesse acabado de se mover para longe dela. Mas quando verificamos lá dentro, não havia ninguém. Uma investigação completa não revelou nada. A casa estava vazia há anos. Nenhum invasor, nenhuma invasão, nenhuma criança desaparecida com o nome Edson. Repassei aquele telefonema na minha cabeça uma centena de vezes. Ele vem todas as noites. Ainda me pergunto sobre aquela casa. Edson era real? Ou eu fui apenas mais um nome adicionado à longa lista de pessoas que entraram por aquela porta e deveriam encontrar aquele telefone? Nunca voltei, mas ainda penso naquela porta do armário e no que poderia ter acontecido se eu a tivesse aberto antes. Em todo o tempo que fui policial de patrulha, vi muitas coisas. Viciados em drogas fora de si, disputas domésticas que se transformam em violência, brigas de gangues. Mas esta foi a que mudou a maneira como vejo as pessoas. Porque algumas pessoas não agem como pessoas. Era uma quinta-feira à noite, um pouco depois das 22h30, quando a chamada chegou. A voz da mulher estava baixa, tremendo. Meu marido, ele não está agindo direito. A central de atendimento pediu para ela esclarecer, mas ela continuou sussurrando, como se não quisesse que ninguém a ouvisse. Ele está parado no corredor há horas. Ele não fala comigo. Ele não se move. Isso imediatamente me deixou nervoso. A central perguntou se ele tinha uma arma. Ela hesitou. Eu não sei. Não. Algo no tom dela fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Aquilo não era apenas um colapso mental ou uma briga doméstica. Era outra coisa. Liguei pelo rádio e avisei que estava a caminho. Esperava uma situação de saúde mental. Talvez um homem sem os remédios, talvez drogas envolvidas. Eu não estava pronto para o que encontrei. Cheguei a casa às 22h45. Era um lugar agradável no subúrbio. 2 histórias, luzes da varanda acesas, nada fora do comum. Mas no momento em que saí do carro, senti algo estranho. A vizinhança estava muito silenciosa. Nenhuma TV acesa atrás das cortinas. Ninguém passeando com um cachorro. Até o vento parecia ter morrido. Aproximei-me da porta da frente. Ela estava entreaberta. Não forçada, não quebrada. Apenas aberta. O suficiente para me colocar em alerta máximo. Coloquei a mão no coldre e gritei. Senhora, a senhora ligou para o 911? Silêncio. Empurrei a porta com o pé e ela estava parada na entrada, descalça, vestindo uma camisola fina. Suas mãos agarravam as mangas como se tentassem segurá-la por dentro. Ela parecia pequena, como se quisesse desaparecer, mas seus olhos estavam fixos além de mim. Sua voz era quase inaudível. Ele está no corredor. Segui o olhar dela e lá estava ele, parado no corredor, corpo rígido, mãos ao lado do corpo, alto, mais de 1,80 m, magro, mas sua postura não era natural.
Os músculos pareciam travados. Ele estava olhando para a parede. Não para mim, não para ela. Apenas para a parede. Algo nisso me congelou por um segundo. E então, notei sua respiração. Longa, profunda, medida. Cada respiração demorava demais, como se ele estivesse contando. Sua esposa sussurrou: "Ele não fala comigo." Dei um passo à frente, cautelosamente. "Senhor, você pode me ouvir?" Nada. Senhor, eu preciso que fale comigo. Sua esposa está preocupada com você. Ainda nada. Então, seus lábios se moveram. Quase imperceptivelmente, murmurou algo. Inclinei-me, mal conseguindo entender. Eu deixei entrar. Franzi a testa. O que você deixou entrar, senhor? Nenhuma resposta. Seus lábios continuavam se movendo, mas a voz não mudava. Eu deixei entrar. Eu deixei entrar. Eu deixei entrar. Então, ele se moveu. Foi instantâneo. Um segundo ele murmurava. No próximo, investiu. Não tropeçando, não atacando. Ele investiu. O corpo inteiro sacudiu para frente, de forma anormal, como se tivesse sido puxado por cordas invisíveis. Mal tive tempo de reagir. Suas mãos arranharam meu uniforme, os dedos cravando no colete com força anormal. Tropecei para trás, gritando: "Senhor, para trás!" Mas ele não ouvia. Seu rosto estava a centímetros do meu. Seus olhos não pareciam certos, brilhantes demais, negros demais. Agarrei meu taser e disparei. Um tiro certeiro no peito. Nada. Nenhum espasmo. Nenhuma queda. Ele apenas continuou vindo. Minha mente correu. Ninguém ignora um taser. Ninguém. Peguei minha arma. "Último aviso! Deite-se no chão!" Nada. Sua cabeça inclinou-se levemente e com aquela voz morta: "Você não deveria ter vindo aqui." Puxei o gatilho. O tiro ecoou pela casa. Foi a queima-roupa no ombro. Ele cambaleou para trás, mas apenas um passo. Ainda em pé, ainda olhando fixamente. E então, ele sorriu. Essa foi a pior parte. O sorriso. Não de dor, não de raiva. Apenas errado. E então ele caiu, como uma marioneta com as cordas cortadas bem ali no corredor. Desmaiado. Fiquei parado, coração batendo forte. Arma ainda erguida. Sua esposa estava soluçando, as mãos tapando a boca. Chamei os paramédicos, apoio, o protocolo completo. Mas aqui está a coisa. Quando eles chegaram, ele estava acordado, sentado ereto no chão, cabeça inclinada para o lado, olhando para mim, sorrindo. Levaram-no para uma avaliação psicológica. Mas eu juro, quando o colocaram na ambulância, ele sussurrou algo, baixinho. Não conseguia ouvir e não queria. Ele foi liberado um mês depois, sem histórico de violência, sem drogas, sem doença mental. Os médicos chamaram de episódio dissociativo. Mas eu não acredito. Havia algo errado com ele naquela noite. Algo não humano. E eu continuo pensando sobre isso. Sobre aquela coisa que ele disse. Eu deixei entrar. Deixou o que entrar? E mais importante,
Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.